Espaço, a fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de explorar novos mundos, novas vidas, novas civilizações. Mas será que Star Trek estava realmente explorando o universo ou vendendo uma visão muito específica de mundo? Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje vamos analisar algo fascinante. Como Star Trek funcionou como soft power americano durante a Guerra Fria, transformando a geopolítica em ficção científica. E não estou dizendo que era propaganda maliciosa, mas sim que toda narrativa carrega valores. E Star Trek carregava os valores americanos para o espaço sideral. Para entender Star Trek, precisamos entender 1966. Não era um ano qualquer. A Guerra Fria estava no auge. Estados Unidos e União Soviética travavam uma batalha que ia muito além de armas nucleares. Era uma guerra de ideias, de valores, de visões de mundo. E Hollywood era uma arma nessa guerra, o que os estudiosos chamam de soft power, o poder de influenciar através da cultura, não da força militar. Star Trek estreia nesse contexto. E olha que interessante. Gene Roddenberry cria um futuro onde a humanidade superou suas diferenças internas e formou a Federação Unida dos Planetas. Mas essa federação não existe no vácuo, ela está constantemente em conflito com outras potências. E aqui é onde fica interessante para nós, historiadores e analistas de geopolítica. Porque quando você mapeia essas potências interestelares e suas relações, um padrão muito familiar emerge. A Federação Unida dos Planetas é apresentada com valores muito específicos: democracia, direitos individuais, exploração pacífica, diversidade. Agora me diga, isso te lembra algum país? Vamos aos fatos. A Federação tem uma primeira diretriz, a regra suprema que proíbe interferir no desenvolvimento natural de outras civilizações. Parece nobre, certo? É a versão sci-fi da doutrina de não intervencionismo. Mas aqui está o problema, e é aqui que começa a ficar revelador. O Capitão Kirk quebra essa diretriz constantemente. Ele intervém para corrigir injustiças, para salvar civilizações, para promover a liberdade. Isso te soa familiar? Deveria. É exatamente o discurso da política externa americana no pós-Segunda Guerra. Sim, respeitamos a soberania, mas vamos intervir quando for para o bem maior. Plano Marshall na Europa, reconstrução do Japão, intervenções na América Latina, Ásia, Oriente Médio, sempre com a justificativa de levar democracia e liberdade. A federação não é imperialista no sentido clássico. Eles não conquistam pela força, mas expandem sua esfera de influência através de auxílio, comércio, alianças. Isso significa um soft power, exatamente como os Estados Unidos fizeram. E olha a genialidade da propaganda. A tripulação da Enterprise é deliberadamente diversa. Temos uma mulher negra, Uhura, um asiático, Sulu, um russo, Chekhov, no auge da Guerra Fria, um alienígena, Spock. A mensagem era clara: veja como somos progressistas, inclusivos, o futuro da humanidade unida sob valores democráticos. Isso era revolucionário para 1966. E também era propaganda brilhante, porque pegava os movimentos sociais americanos da época, direitos civis, feminismo nascente, e os colocava como parte da visão americana de futuro. Agora vamos falar dos vilões, ou melhor, dos antagonistas, porque aqui a propaganda fica ainda mais óbvia. Os Klingons, sociedade militarista, hierárquica, autoritária, expansionista. Uniforme que lembra o Exército Vermelho de Trotsky. Cultura de honra guerreira, que valoriza força sobre diplomacia. E, principalmente, são os inimigos constantes da Federação. Não precisa ser sutil, né? Klingons são os soviéticos com maquiagem de látex e testa enrugada. Mas vou te mostrar o detalhe mais revelador de todos.
um insight brilhante do professor Amit Gupta, da Universidade de Copenhague. Você já reparou que Klingons e Romulanos usam dispositivos de camuflagem, mas a Federação nunca usa? Isso não é acidente, é propaganda pura. O dispositivo de camuflagem representa desonestidade, traição, o ataque surpresa, tudo que os americanos acusavam os soviéticos de fazer. Gupta chama isso de Pearl Harbor reverso. A Federação não pode ter essa tecnologia porque seria contra os valores americanos de transparência e honestidade. Mas pensa comigo, militarmente, não usar camuflagem é burrice tática. Por que a Federação não usa? Porque não é uma decisão militar, é uma decisão ideológica, moral. Nós somos os mocinhos, lutamos de frente, não nos escondemos como covardes. Era o discurso da Guerra Fria, traduzido em ficção científica. Mas o paralelo fica ainda mais explícito quando olhamos para a chamada Zona Neutra. A Zona Neutra era um espaço buffer entre a Federação e o Império Klingon, uma região onde ninguém podia entrar sem desencadear uma guerra total. E isso deveria soar muito familiar. Era a cortina de ferro espacial, a divisão da Europa transposta para as estrelas. Zonas de influência rigidamente demarcadas, onde um único passo em falso poderia significar conflito global. Quando um episódio mostrava tensão na Zona Neutra, não estava falando de alienígenas, estava falando da tensão real entre OTAN e Pacto de Varsóvia. Quando um episódio mostra tensão na Zona Neutra, não era sobre alienígenas, era sobre a tensão real entre OTAN e Pacto de Varsóvia. Star Trek pegava manchetes de jornal e colocava no espaço. E as outras raças alienígenas? Cada uma tinha seu paralelo histórico. Os vulcanos, por exemplo, primos dos romulanos que no passado eram extremamente violentos, mas se transformaram em pacifistas através da lógica pura. Isso te lembra alguma potência asiática? Uma nação militarista e agressiva que foi transformada após uma derrota militar devastadora e se tornou aliada próxima dos Estados Unidos? Estamos falando do Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Já os romulanos representavam outro gigante asiático, isolacionistas, secretos, um império fechado ao mundo exterior. A China durante a Revolução Cultural. O padrão estava claro. Star Trek era um mapa geopolítico da Guerra Fria disfarçado de ficção científica. E não havia nada de sutil nisso. Mas aqui está a prova final de que Star Trek refletia geopolítica real. Quando a Guerra Fria acabou, Star Trek mudou também. Em 1987, estreia Star Trek The Next Generation. E olha que coincidência! Gorbachev está implementando a Glasnost e Perestroika. O mundo está mudando. E, de repente, os Klingons não são mais vilões. Na nova série, Klingons são aliados desconfiados da Federação. Tem até embaixadores Klingons, oficiais Klingons na frota estelar. O inimigo agora é outro, os Borg, uma ameaça de assimilação coletiva despersonalizada. E então vem a prova definitiva. Em 1991, apenas um ano após a reunificação da Alemanha e o colapso da União Soviética, Hollywood lança Star Trek VI, The Undiscovered Country. A trama? Klingons e Federação negociando a paz depois de décadas de hostilidade e desconfiança mútua. Mas os verdadeiros vilões do filme não são alienígenas. São os militares linha dura de ambos os lados, aqueles que lucram com a guerra e não querem que a paz aconteça. Não era nem metáfora mais, era praticamente um documentário. Star Trek estava narrando, em tempo real, o fim da Guerra Fria. Não era nem metáfora mais, era praticamente documentário. Por que mudou? Porque o contexto geopolítico mudou. A União Soviética colapsou. De repente, precisávamos de novos inimigos, novos medos. Globalização, perda de identidade, ameaças tecnológicas.
E Star Trek, como sempre, refletiu isso. Então, Star Trek era propaganda americana? A resposta honesta é sim e não. Não era propaganda no sentido de ter sido financiado pela CIA ou encomendado pelo Pentágono. Gene Roddenberry genuinamente acreditava na visão otimista de futuro que criou. Mas toda narrativa carrega os valores de quem a cria, e Roddenberry era um americano progressista vivendo no auge da Guerra Fria. Star Trek fez algo brilhante. Pegou os ideais americanos, democracia, liberdade, diversidade, e os apresentou não como ideologia de um país, mas como destino inevitável da humanidade. Isso é soft power da mais alta qualidade. E funcionou. Gerações cresceram vendo a Federação como os mocinhos e os Klingons como a ameaça. Internalizamos a narrativa americana sobre a Guerra Fria através de ficção científica sem nem perceber. Isso é ruim? Não necessariamente. Star Trek também promoveu tolerância racial, cooperação internacional, resolução pacífica de conflitos, coisas boas. Mas é importante reconhecer, por trás da Enterprise havia uma visão muito específica de mundo, a visão americana. A lição aqui não é Star Trek é propaganda malvada. É toda ficção é política. Todo entretenimento carrega valores. E quando um império cultural como os Estados Unidos exporta suas histórias, exporta também sua visão de mundo. Na próxima vez que você assistir Star Trek, e eu ainda adoro Star Trek, preste atenção. Quem são os mocinhos? Quem são os vilões? Quais valores são exaltados? E pergunte, isso reflete realidade universal ou perspectiva cultural específica? Deixa seu like, se inscreva e me conta nos comentários. Você já tinha percebido esses paralelos? E mais importante, isso muda a forma como você vê Star Trek? Um abraço, sempre juntos e vida longa e próspera. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula aqui do nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!